Vamos lá, gente, vamos continuar o nosso estudo sobre a convivência familiar e comunitária. Estávamos falando no bloco anterior da diferença entre as famílias, né? Família natural, família extensão ampliada e família a família substituta. Falamos que a família substituta, ela é uma exceção e quando a gente estuda essa questão da convivência familiar e comunitária, naturalmente a gente tem que estudar sobre o poder familiar, que antes de 2009, a expressão correta era pátrio poder. A gente já comentou aqui que agora o correto é o poder familiar. Desse poder familiar decorre o dever dos pais. Os pais, no caso o pai e a mãe, têm um dever de educar, criar e sustentar essa criança e esse adolescente. Esse dever, ele advém do ECA, no artigo 22, mas também tem um amparo constitucional lá no artigo 229 da nossa Constituição Federal. Então, os pais não podem somente procriar os filhos, né? Ou seja, dar luz aos filhos, colocar eles em sociedade. Não, eles têm deveres para com esses filhos, até esses adolescentes completarem a maioridade, quando há a extinção do poder familiar. Mas antes dos 18 anos, esses pais, eles têm um dever de cumprir com essa missão de educar, criar e de sustentar dentro do exercício dessa guarda, né, desse poder familiar. O que a gente estava comentando é que, infelizmente, muitos pais hoje em dia largam o filho à própria sorte nas escolas e vão se preocupar somente em ganhar dinheiro, o que causa um grande prejuízo ao desenvolvimento moral desses adolescentes. Por isso que não é por isso que o país está perdido, né? Mas, enfim, porque muitos dos corruptos hoje, os caras têm graduação, pós-graduação, pós-doutorado, com uma educação muito boa e rouba. É porque é safadeza mesmo, né? Mas, enfim, esse poder familiar é uma função típica dos pais e que é irrenunciável, inalienável e indelegável. Não tem como você delegar essa função, a não ser que haja a suspensão ou a perda do poder familiar, ok? Então, se os pais estiverem no exercício do poder familiar, esse poder familiar ele não pode ser delegado, não pode ser delegado a um tio, não pode ser delegado aos avós, ok? O poder familiar, ele é nato, intransferível, irrenunciável. Você não pode renunciar a esse poder familiar, a não ser que haja algumas das hipóteses de extinção, suspensão ou perda do poder familiar. Daí decorre a ideia de que o poder familiar ele não é absoluto, né? Se a prova perguntar, o exercício do poder familiar dos pais, tendo em vista que eles têm o dever de educar, criar, ter um direito à guarda, esse direito ele é absoluto? Não é absoluto. Lembra que os direitos humanos, nenhum deles são absolutos, com exceção de dois, né? Salvo dois, que é o direito de você não ser torturado e o direito de você não ser escravizado, ou seja, sofrer a escravidão. Então, salvo essas duas situações, o direito humano, todo ele não é absoluto, né? Então, não é diferente do exercício do poder familiar. Esse poder familiar, ele pode ser limitado. Agora, cuidado, uma pegadinha certa de prova, que é com relação ao artigo 23 do ECA. Gente, isso, além de ser uma questão de prova, é uma questão que acontece muito na vida. E se vocês forem advogadas, ou estiverem estudando para o cargo de defensor público ou promotor, ou juiz, vocês vão se deparar com essa situação, que é quando uma pessoa com uma condição
econômica mais favorável que outra, ela tenta conseguir a guarda ou a tutela ou inclusive a adoção de uma criança. Mas se liga numa coisa, o poder econômico em si ou a falta dos recursos econômicos, ele não é condição suficiente para a perda, a extinção ou a suspensão do poder familiar, ok? Isso é para evitar com que a questão econômica prevaleça sobre a questão de fato, ok? Então, cuidado com esse artigo 23, que ele é muito cobrado nas provas, beleza? E isso, por que é cobrado nas provas? Porque acontece muito, né? Acontece, por exemplo, principalmente numa relação entre dentro de casa, né, onde eu mesmo já me deparei com a situação em que uma empregada doméstica teve um filho e a patroa dela criou esse filho e requereu a tutela, a guarda e inclusive a adoção mais à frente, porque cuidou dessa criança, né? E aí, o judiciário se deparando com essa situação, ele se deparou exatamente com esse artigo 23, com esse debate. A questão econômica, ela é suficiente para a suspensão ou perda do poder familiar? O artigo 23 diz que não. Mas na doutrina, vocês vão ver uma tese que é muito interessante, que é da desbiologização da família, do conceito de família, no sentido de que a família, ela não é uma questão somente biológica, mas principalmente social, do afeto. Se essa empregada doméstica, ela somente teve o filho e realizou um abandono intelectual, moral dessa criança, pode sim essa patroa conseguir a guarda dessa criança, né? Porque ela está no exercício de fato da guarda. Mas se essa empregada doméstica, eu estou falando desse caso específico porque eu já me deparei com esse caso, então só a título de exemplo, mas pode haver inúmeros outros exemplos, tá? Então, a título de exemplo, então, se a empregada doméstica, ela cuida do seu filho e não abandonou, a patroa, ela não vai poder, ela não vai ter esse direito material em relação a essa criança ou esse adolescente. Mas se houve um abandono afetivo, sim, aí você já vê uma mudança da questão. Não é somente um desequilíbrio financeiro entre que a patroa tem mais recursos do que a empregada doméstica. Não, aí você já está se deparando com uma possibilidade dessa perda do poder familiar pelo abandono imaterial dessa criança, certo? Mas cuidado com ela na prova. Então, de acordo com o artigo 1635 do Código Civil, o Código Civil de 2002, a extinção do poder familiar, ela ocorre em 5 condições. A extinção do poder familiar, ela é um fato, é um fato jurídico, é um ato jurídico. Por exemplo, ela ocorre com a morte dos filhos. Então, se o filho ou o pai morrer, se os pais morrerem ou se o filho morrer, naturalmente haverá a extinção do poder familiar. Isso é um fato, né? Pela emancipação dessa criança, ou no caso da criança não, pela emancipação do adolescente. Então, esse adolescente aos 16 anos se emancipa. Então, nesse caso, há uma extinção do poder familiar. Lembrando-se que se extingue o poder familiar, mas o ECA ele vai continuar sendo aplicado para se proteger os direitos desse adolescente, tá? Pela maioridade, então, completou 18 anos, se extingue o poder familiar. Pela adoção, a adoção é uma das formas de se quebrar totalmente esse poder familiar,
porque no caso da guarda e da tutela, esse exercício dessa guarda e dessa tutela, ela é temporária. Mas no caso da adoção, há uma extinção do poder familiar, porque isso é permanente, não se volta atrás em relação aos pais biológicos, ok? Então, a adoção é um outro determinante do poder familiar e da extinção do poder familiar e por decisão judicial, ok? No caso de perda do poder familiar. A perda do poder familiar, ela é uma modalidade da extinção do poder familiar. Qual é a modalidade? A modalidade de extinção por meio de uma sentença. Então, a grande diferença entre a extinção, lato sensu, vamos dizer, nessas 4 hipóteses anteriores, e a extinção por meio da perda do poder familiar, é que a perda somente se dá por meio de sentença judicial. Já as outras modalidades, elas são um ato ou um fato jurídico, né? A adoção também tem que ser por meio de sentença, né? A adoção tem que ser por meio de sentença judicial transitada em julgado. Não pode o conselho tutelar, cuidado com isso na sua prova. A gente vai se deparar mais à frente, vamos estudar detalhadamente sobre o Instituto da Adoção. Mas de antemão, fica com isso na cabeça. O conselho tutelar, ele não pode declarar a perda ou extinção do poder familiar. Ele não pode fazer com que uma pessoa adote a outra, como ocorre muitas vezes aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil existe uma adoção à brasileira, né? Que é quando a pessoa simplesmente cria a outra. E aí, muitas vezes, pode estar criando com uma declaração de algum conselheiro tutelar. Isso, infelizmente, acontece quando alguns conselheiros tutelares extravasam sua atribuição legal, né, por falta de compreensão, por falta de formação, ou até por má fé, enfim, sei lá, né, vai saber. Né, mas essa adoção, ela não pode ser dada pelo conselheiro tutelar. E essa adoção à brasileira, ela não é válida, ela causa muito problema, porque se você não registrar aquela criança, aquela adolescente em cartório, isso pode dar problema na escola, pode dar problema se ela for para um hospital. Então, assim, a adoção, ela tem que ser por via judicial, ok? Você pode, naturalmente, a partir de uma adoção à brasileira, requerer, porque você já está com a guarda de fato há muitos anos, né, você requerer a adoção, mas tem que entrar com um processo judicial, porque isso somente é concedido por meio de sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Beleza? A suspensão do poder familiar está lá no artigo 1637, joga aí, está aí na sua tela, né? Aí, artigo 1637, que acontece nessas 3 hipóteses: por abuso de autoridade dos pais, por dilapidação dos bens dos filhos, ou quando o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível em virtude de pena que exceda a 2 anos de prisão, certo? Então, essa suspensão do poder familiar, ela é temporária, ok? Ela é por um período de tempo até se voltar ao status quo, até aqueles pais poderem novamente exercer esse poder familiar, ok? Então, a suspensão, ela ocorre nessas 3 situações: abuso de autoridade, dilapidação dos bens dos filhos e quando o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível. Olha, tem que ser uma sentença transitada em julgado. E essa sentença tem que ser em virtude de crime, não pode ser contravenção, tá? Crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão, beleza? Cuidado com isso, é só crime, tá? Se a prova chegar e falar, pode haver a suspensão familiar quando o pai ou a mãe foi condenado por contravenção por meio de sentença irrecorrível, falso. Tem que ser por meio de crime, ok? Cuja pena tem que exceder a 2 anos de prisão. Cuidado que eu já vi essa pegadinha em prova, tá bom? E quando então que a gente perde o poder familiar?
a gente viu que para perder o poder familiar tem que ser por meio de uma sentença transitada em julgado. Então, são 4 hipóteses e que o artigo 1638 do Código Civil, ele traz. Joga aí na tela, Arthur. Quando você castiga imoderadamente o filho, e aí isso é importante, que agora tem a lei do menino Bernardo, né, ou a lei da palmada, né, que veda essa educação por meio de tortura, por meio de espancamento. É muito diferente do que na mídia vem se falando, né? Na mídia se diz, não se pode mais dar nenhuma palmadinha. Veja, uma coisa é você dar uma palmada, outra coisa é você tirar sangue do seu filho, né? Então, há um abismo muito grande entre as duas medidas. Uma coisa é você repreender o seu filho com força, outra coisa é você dar chicotada, é você torturar, né? Teve a vez, quando estava nesse período da elaboração da lei do menino Bernardo, que foi recente a promulgação dela, que passou um vídeo enfim, no Facebook da vida, em que o padrasto ficava torturando a menina de 3 anos de idade, né? A sua enteada. Então, ela queria dormir, ele não deixava ela dormir. Quando ela tentava pegar no sono, ele acordava dando susto nela. Uma coisa assim terrível. Só de lembrar, causa agonia, causa espécie, como dizia o Joaquim Barbosa, né? Mas, enfim, castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono. Esse abandono pode ser material ou imaterial, ou seja, você não arcar com os seus deveres econômicos ou então morais, psíquicos. Então, você não tem nenhum afeto, nenhum carinho, não chegar, aquela coisa, chegar junto, né, dar amor ao seu filho. Então, deixar o filho em abandono também pode haver a perda do poder familiar, né? Então, você pode até pagar a escola, mas nunca ver aquela criança ou aquele adolescente. Então, é possível haver esse perda do poder familiar. Mas esse abandono é realmente coisas graves, né? Coisas graves. Você abandonar mesmo e nunca mais aparecer, deixar numa situação até de perigo à saúde ou à educação, ou enfim, a qualquer outro direito humano dessa criança ou desse adolescente. Praticar atos contrários à moral ou aos bons costumes, né? Então, fazer com que a criança ou aquele adolescente veja filme pornográfico, né? Então, essas coisas podem dar bebida a essa criança ou adolescente, que no interior de muitos estados acontece isso, principalmente no Nordeste, infelizmente, há um alto índice de crianças e adolescentes que começam a beber muito cedo. Tem pais que colocam na mamadeira, bota na chupeta, assim, coisas gravíssimas, né? Então, esse ato contrário à moral e aos bons costumes também pode gerar a perda do poder familiar. Incidir reiteradamente nas faltas que causam suspensão do poder familiar. Então, nas 3 causas que a gente viu anteriormente, se ele incidir várias vezes, que a gente comentou aqui, a suspensão do poder familiar, ela é temporária. Mas se você cai nessa suspensão várias vezes é demandado ao judiciário a suspensão do poder familiar, ele pode acabar perdendo o poder familiar, ok? Beleza? Quais são os procedimentos para essa extinção, suspensão e perda do poder familiar? Está aqui no seu material que você está vendo aí na tela. No caso da extinção, se for com a morte ou a maioridade, não tem procedimento algum. Morreu, tá morrido, né? Tá morto, né? Acabou-se, né, companheiro? Ou com a maioridade também, não tem procedimento algum. É natural, porque isso é um ato, é um fato jurídico, ok? Agora, com a emancipação, essa emancipação tem um processo
de emancipação, que é regido pelo Código Civil. Então, com essa emancipação, não vai precisar de homologação judicial. Então, realizada a emancipação mediante algum instrumento público, a emancipação hoje está bem mais fácil do que antes. Então, feita essa emancipação no cartório, né, independente de homologação judicial ou de sentença do juiz, pode já haver essa extinção do poder familiar. No caso da perda ou suspensão, é que tem alguns detalhes. No caso da adoção, a gente vai ver mais à frente nas nossas aulas, que a gente vai estudar detalhadamente o Instituto da Adoção. Mas no caso de perda e suspensão, tem aqui um rito. Joga aí na tela, Arthur. Joga na tela todinha, isso. Então, primeira fase, está lá do artigo 157 ao artigo 163 do ECA. Então, vai haver primeiro, provocação do MP ou do interessado, ou seja, quem tenha legítimo interesse. Pode ser um parente, né, que queira, um avô, pode ser um tio, que tenha interesse em ficar com a guarda, né, e provocar a instauração dessa ação. Mas não pode ser iniciada de ofício pelo magistrado, ok? Tem que haver a provocação do interessado ou do Ministério Público. O Conselho Tutelar pode provocar para que o Ministério Público requeira isso judicialmente, ok? Ouvido o MP, então abriu o processo, entrou com a petição inicial. Se for um legítimo interessado, se for um avô, se for um tio, né, o juiz ele vai abrir para que o MP oferte sua manifestação, ok? Então, dê o seu parecer sobre o caso, beleza? Então, aí ele, ouvido o MP, liminarmente ou incidentalmente, em caso de ação cautelar ou então de antecipação de tutela, ou de uma liminar, né, se pode o juiz conceder essa suspensão do poder familiar. Pode haver a perda do poder familiar de forma liminar? Lógico que não, né? Naturalmente não, só por meio, só a suspensão do poder familiar que pode ser pela via liminar ou incidental, tá bom? A perda do poder familiar tem que ser por meio de sentença transitada em julgado, não pode ser por uma decisão que caiba recurso, ok? Então, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada a uma pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Então, se esse pai, se o pai, não. Se o avô, se o tio pede essa suspensão do poder familiar e é concedida liminarmente, ele vai ficar com essa guarda, né, temporária, e ele vai assinar esse termo de responsabilidade, ok? Depois disso, ouvido o MP e decidido ou não essa liminar ou incidental, por meio da antecipação de tutela ou então por meio de uma ação cautelar, vai haver a citação pessoal dos pais, né? No prazo de 10 dias, beleza? E aí ele pode apresentar testemunhas e documentos. Essas testemunhas podem ser até 10, mas o juiz pode limitar até 3 testemunhas, tá? Se ele entender que não for preciso 10 testemunhas, que 3 sejam suficientes, ele pode fundamentar e somente conceder a abertura para a oitiva de 3 testemunhas. Não sendo contestado o pedido, o juiz dará vistas dos autos ao MP por 5 dias. Então, lógico que só vai dar vista ao MP se ele não for o peticionário. Se ele for o peticionário, não precisa dar vista ao MP, porque todas as alegações do MP já estão em sua inicial, ok? Então, já está na sua petição inicial. Mas se for o terceiro interessado, o MP, ele vai ter que dar vistas após essa liminar, ok? E após a defesa do
na verdade, após a defesa do réu. Então, ouvido o MP, né, o juiz vai determinar para que a equipe interdisciplinar ela realize um estudo social ou uma perícia. Na verdade, isso daí se dá com uma escuta dessa criança ou desse adolescente, né? Vai lá na casa desses pais, vai ver como é que é esse ambiente, vai ver se essa criança ou esse adolescente tem alguma marca, se ela chama os pais de pais, se tem carinho, afeto, enfim. Essa equipe multidisciplinar vai fazer... Volta aqui para mim, Arthur. Vai fazer uma sondagem de como é que é o ambiente social daquela família. Aqui em Recife, o nome dessa equipe é o NIAP. É o NIAP, que é o núcleo interdisciplinar de apoio à infância. Então, aqui, esse NIAP, ok? NIAP. Ixi, Maria, ficou uma bagunça aqui, né? Peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui em Pernambuco, o nome é o NIAP. Beleza? Essa equipe, ela vai fazer esse estudo, bem como o juiz depois de vir esse parecer da equipe interdisciplinar, que pode ser de um assistente social e um psicólogo. Muitas vezes a vara da infância e da juventude só tem ou um psicólogo ou um assistente social. Aqui em Recife tem os dois, tem psicólogo e assistente social. Então, depois de ouvir essa equipe disciplinar, vai haver a oitiva, como a gente falou, de até 10 testemunhas, o juiz pode limitar a 3, para elas comprovarem a presença ou não dessa suspensão, da necessidade, né, de suspensão ou não ou de instituição do poder familiar. Depois de ouvida as testemunhas, depois dele determinar a ouvida dessas testemunhas, vai ser feita nessa audiência de instrução e julgamento. Então, é o seguinte, tem a defesa do réu. Depois da defesa do réu, vai para o MP. Depois do MP, o juiz manda para a equipe interdisciplinar e determina a oitiva dessas testemunhas. Essas testemunhas vão ser ouvidas aqui na audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, pode, inclusive, esse profissional daqui estar presente nessa audiência. O juiz pode requerer a presença do profissional da equipe interdisciplinar para que ele dê o seu depoimento para além do parecer. É possível, sim. É obrigatória a oitiva dos pais, ok? Os pais têm que obrigatoriamente serem ouvidos. No caso de eles estarem num lugar conhecido e eles sejam identificados. Se a criança foi encontrada, volta aqui para mim, Arthur. Se a criança foi encontrada num cestinho na porta da casa de alguém e aí essa pessoa é quem requer a perda do poder familiar e pede a guarda, por exemplo, ou até requer a adoção, então, nesse caso, dificilmente você vai encontrar os pais, né? Porque uma criança que é deixada no matagal, que é deixada... É difícil você encontrar os pais. Quando não há nenhuma câmera que identifica, né? E a gente, infelizmente, ainda vê muito isso, né? E agora, com as redes sociais, isso se torna cada vez mais comum a gente ver esses casos, né? Criança que é jogada no rio e tal, e graças a Deus é encontrado com vida, né? Que muitas não têm a sorte, jogada no lixão, realmente... Tem gente para tudo nesse mundo, né? Mas é isso aí. É a vida, né? C'est la vie, né, Arthur? É bronca, companheiro. Então, depois da audiência de instrução e julgamento, vai haver a sentença em até 120 dias. Infelizmente, esse prazo, eu falo infelizmente no ponto de vista do advogado, né? Mas, infelizmente, esse prazo não é um prazo que traga alguma punição para o juiz, infelizmente. O juiz, ele tem um prazo que a gente chama de prazo em branco, né? É um prazo que, se for desrespeitado,
fica por isso mesmo, né? Então, a sentença em até 120 dias, que será averbada à margem do registro de nascimento da criança. Então, após essa sentença, então, quem pedir a guarda, quem pedir a adoção, por exemplo, já pode sair com essa sentença com a certidão de nascimento já alterada. E na certidão de nascimento a gente vai ver mais à frente que a certidão de nascimento de um filho adotado não pode fazer qualquer menção de que esse filho ele é adotado, ok? Para que isso? Por que isso? Porque senão isso pode gerar um constrangimento a essa criança ou esse adolescente e isso fazer mal, inclusive, para a psique dele, né? Então, a sentença é até 120 dias, que será averbada na margem do registro de nascimento. Lembrando, na vara da infância e da juventude, não existe o pagamento das custas e emolumentos, certo? Então, não precisa você fazer aquele depósito daquele pagamento das custas, como normalmente se faz num processo judicial, né? Não precisa na vara da infância e da juventude, a não ser que seja declarada a litigância de má-fé, ok? Então, fora, no caso de litigância de má-fé, vai haver a isenção de custas e emolumentos. Está lá previsto no artigo 141, parágrafo 2º. Então, não precisa nem você, na sua petição inicial, falar que aquela pessoa é pobre na forma da lei, requerendo a gratuidade da justiça. Não precisa isso, ok? A vara da infância e da juventude não vai nem cobrar, não vai nem utilizar isso como juízo de admissibilidade daquela petição, ok? Quando a gente fala... Eita, já terminou 31 minutos, né? A conversa estava tão boa que eu ia passando os 30 minutos, né? Então, no próximo bloco, a gente continua.